Eis o nosso livro dos Espíritos, que nós temos em mãos. Cabe a cada um de nós, a cada dia, procurar da melhor maneira possível nos debruçarmos sobre essa obra e todo o Pentateuco. Nós entramos no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos tendo as aulas com o Mestre Inácio, o livro dos Médiuns. Estamos tendo essa oportunidade de estudar o livro dos Espíritos. Foi dessa obra que ela se expandiu em todas as outras, essa obra consoladora, que nos traz tantas respostas que tantas pessoas poderiam, nesse momento, ser auxiliadas desde março, quando começaram todos esses eventos espalhados pelo mundo. Mas como o livro é dos Espíritos, está tudo dentro da programação de Deus, através do nosso Mestre Jesus, que é o governador desse orbe. Então não existe nada fora do lugar, não existe nenhuma providência que não esteja sendo tomada, não existe nenhum elemento que não esteja rigorosamente na ordem divina. Porque Deus, como nós vemos estudando, é a inteligência suprema, de onde todas as coisas se originam. Nós não temos o acaso comandando nada. O acaso é o nada, e o nada não existe. Nós temos sim um Pai amoroso, que está, de certa forma, nos disciplinando, os filhos rebeldes, as crianças imaturas, que ainda estão arraigadas nas suas paixões, nos seus desalinhos, e que dentro do momento certo, o despertamento irá chegar para todas aquelas pessoas que buscam a palavra do Cristo, e ao buscar essa palavra, internalizá-las dentro do coração. E ao internalizá-las dentro do coração, se tornar exemplo para todos aqueles que estão ao seu derredor. Os mais próximos somos nós mesmos, e depois os nossos núcleos familiares. Depois nós vamos expandindo as nossas cercanias, vizinhanças, trabalho. Vamos expandindo para o infinito, que é isso que estamos fazendo. Perdão. Que é o que estamos fazendo e buscando fazer nesse momento. Com essa nova formação dos centros espíritas híbridos, como já ocorre com a educação de todos nós encarnados. Essa é uma realidade. Ela deve ser procurada a sua fonte de conhecimento, deve ser bebida dessa fonte, para que ela possa produzir frutos, porque o Espiritismo é evolução. A lei do progresso, ela não para, ela está sempre em movimento, é ação. E todos nós que estamos aqui nesse grupo, temos que começar o nosso trabalho. É um trabalho que nos tira o tempo todo da nossa zona de conforto. Então, aqueles que abraçaram a doutrina espírita, internalizaram o seu conhecimento e busquem continuar nessa luta entre uma das leis que regem toda a criação divina, que é a lei do progresso. O centro espírita, a igreja, ela foi construída por nosso Mestre Jesus e Deus nosso Pai dentro de nós. Ela está no fundo do nosso íntimo, está no nosso espírito.
ela está lá. Ela foi colocada, aquela centelha divina, quando o nosso Pai nos criou. Adormecida no início, devido à nossa ignorância, e a necessidade da evolução em todos os meios que nós utilizamos, que o nosso Pai Celeste se utiliza para o nosso aperfeiçoamento. Pois, para atingir a perfeição, devemos experimentar tudo aquilo que existe na criação, pela experiência. Os conhecimentos adquiridos, eles são aproveitados e permanecem. Podem ser utilizadas nas encarnações seguintes, dentro da necessidade do projeto reencarnatório que cada um de nós temos. Devemos continuar, meus irmãos, sempre nos aperfeiçoando. Essa ferramenta, ela veio para ficar. É um grande auxílio para a divulgação da obra espírita. Pensemos nisso, no bem que poderíamos causar, nos aperfeiçoando a cada dia, sem medo, pois não adianta pegarmos o livro dos Espíritos, estudarmos ele e simplesmente ficar em nossa mente, sem uma utilização prática, que é isso que Deus e Jesus, quando trouxe através da sua segunda revelação, a Boa Nova, pela exemplificação, é o necessário, é pelo exemplo que nós vamos, de certa forma, trazer todos aqueles para o nosso derredor. É o maior testemunho que nós podemos dar da doutrina do Cristo e da doutrina espírita pelo nosso exemplo. Não o exemplo da nossa soberba e vaidade, mas de admitirmos o erro e continuarmos sempre nessa nossa jornada. Eu agradeço demais essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse momento, fazendo essas colocações, junto com esse grupo, que há muito nós observamos e trazemos em grande alegria, porque vemos o compromisso de cada um. Como vocês, todos nós já estudamos, cada um daqueles que se encontram aqui nas casas espíritas, em todas as igrejas, em todos os mundos, cada um está num degrau de evolução diferenciado. Então, cabe àqueles que estão num patamar elevado olhar para o seu irmão ao lado, dar as mãos a ele e trazê-lo junto. Perfeição ainda é uma meta longínqua, mas é isso que nós devemos buscar sempre, a perfeição. E nesse momento de alegria, no aniversário do nosso irmão Kardec, nós iniciamos agora o nosso irmão Antônio, que vai fazer a projeção agora do material que nós vamos hoje avançar. Aguardemos alguns segundos para que nosso irmão Antônio possa disponibilizar a apresentação. Já está aparecendo na tela. Creio que todos estejam vendo. Nós ainda continuamos no capítulo 1, do livro 1, e estamos estudando e trazendo para o nosso íntimo esse conhecimento que nos é possível nesse momento sobre essa figura do nosso Pai, que é Deus. Como já foi dito em outros momentos, nós não queremos e nem temos a pretensão de chegar a um conceito do que é Deus. Como vocês viram, ele é a inteligência suprema e nós vamos continuar nessa nossa caminhada de aprendizado. Hoje nós vamos conhecer os atributos da divindade. E inicia na questão 10, e por uma questão prática de encerrarmos esse capítulo, não com a pressa,
não com a necessidade de avançarmos ou corrermos na nossa proposta, mas é porque esse tema panteísmo, ele é um tema que nós entendemos que, como já falamos em outras oportunidades, já foi dito a questão do panteísmo, nós vamos falar o conceito breve e as questões 14, 15 e 16, elas devem ser aprofundadas a sua leitura para aqueles que quiserem conhecer essa vertente e os entendimentos e os conceitos que o panteísmo traz com relação à figura do nosso Pai Celestial. Estamos desprezando o que Kardec colocou? Não. Não estamos desprezando nada. Todas as palavras e tudo que foi escrito pelos Espíritos é de uma tremenda importância. Mas, didaticamente, para que nós possamos avançar nos estudos, não haverá nenhum prejuízo se não esmiuçarmos como estão aqui nessas questões. Por isso que nós pedimos sempre que se faça uma leitura ao longo da semana dos capítulos e das questões que vão ser abordadas, para que, ao chegar nesse momento, tenhamos em nossa mente algo que já nos facilita quando iniciada a proposta de estudo. Quando iniciarmos a leitura, na sua mente já vem a lembrança daquela leitura, o entendimento que de alguma forma pode ter ficado falho, vai aclarando, e uma segunda leitura acompanhando, ela se torna mais compreensível e vai descortinando as nossas dúvidas. Então, essas questões não vão ser aprofundadas e ao longo das projeções, vocês verão que o conceito vai ficar claro na mente de vocês. Nós tínhamos o início, né, da proposta que é Deus, que se deve entender por infinito. Poderia-se dizer que Deus é infinito? Respondemos essas questões. Aí viemos para a prova da existência de Deus, que foi um pouco mais dinâmico. Algumas pessoas falaram, escolhemos Mananzinho, Val, do que remetia na mente dele, quando vinha a questão da palavra Deus, onde é que eles se viam, onde é que eles reconheciam a figura do nosso Pai, seja pela natureza, seja pela perfeição do corpo que ele nos dá, a complexidade de toda a criação, que não é do homem. E quando a gente fala que a complexidade de tudo que existe é muito grande, desde a mais infinita criação do nosso Pai, e aí nós temos que nos lembrar que nenhuma criação dele foi criada por vaidade. Todos eles têm uma colocação e a sua serventia. Eles têm um porquê de estarem aqui. Nada é desprezado. Tenho essa concepção. Nada que está na criação divina está desprezado. Tenhamos sempre isso em mente. E chegando hoje aos atributos da divindade, são as qualidades do nosso Pai, e aí nós podemos já avançar para a nossa próxima projeção. Questão 10, como vocês estão vendo aí. Vamos acompanhar a leitura inicial da questão 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Tem a resposta dos Espíritos. Como sempre, a resposta dos Espíritos, elas são muito objetivas. Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. E aí nós já falamos sobre essa questão do sentido, que não é o sentido de direção de norte-sul. Tem uma pequena foto aí que nos fala, nos remete, né, dos nossos sentidos, o sentido dessa questão do processo fisiológico de receber e reconhecer, né, os estímulos sensoriais pela audição, o olfato, o paladar, o tato. E nós temos esse sexto sentido, vamos dizer assim, que é exatamente a questão mediúnica, dessa sensibilidade que vem do nosso espírito, de perceber o ambiente extrafísico, extra matéria densa, que nos acompanha e está ao nosso derredor.
Miramês, através da nossa obra principal, Filosofia Espírita, ele nos coloca: se queremos principiar o estudo da natureza íntima de Deus, é necessário termos a pureza de coração que indica as primeiras letras dessa sabedoria do conhecimento de si mesmo. Conhecer Deus é iniciarmos a nossa viagem íntima, o nosso mergulho no nosso íntimo, dentro de nós mesmos, tentar nos conhecermos um pouco mais da criação através da observação, da nossa complexidade. A partir do momento que temos o hábito da prece, o hábito da reflexão, do silêncio, de sempre nos acompanharmos, de sempre trazermos esses momentos de contemplação, não aquela contemplação inútil de alguns que se isolam. Nós não viemos ao nosso planeta azul para nos isolarmos. O aprendizado é exatamente devido às relações sociais no dia a dia que nos auxiliam. Quando nós pedimos nas nossas preces, orações, pedindo paciência, ele não vai dar paciência num estalo, numa marcha, como se fosse um gênio que você esfregou a lâmpada, ele vai trazer a paciência para você. Ele vai colocar que assim que você saia de casa, atravesse alguém na sua frente para lhe provocar um desconforto, para que você perca a sua harmonia, para que você exercite aquele momento, seja pela paciência que você deve ter, seja no trânsito, a primeira curva que você faz na esquina lá já leva uma fechada, alguém que não faz uma curva sem ligar uma seta, que algumas pessoas pensam que isso é um acessório no carro dele e no dele não tem, que é a seta. Alguns pensam que você tem que pedir que venha para ele poder utilizar. Então, desde que eles compram o carro, eles nunca usam. E vem provocando esses acidentes e nos testando a paciência o tempo todo. É isso que o nosso irmão Miramês nos colocando, para nos conhecermos intimamente, para que do nosso conhecimento ele possa ser exacerbado, exercitado, e que nós continuemos na nossa progressão. Vamos passando agora para o próximo, que é a questão 11, que será perguntado: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade, o que é divino? Os espíritos respondem: quando seu espírito não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, ou seja, quando nos distanciarmos da matéria, dos elementos materiais que nos desvirtuam, e nos aproximarmos de Deus, então nós poderemos vê-lo e compreendê-lo. E aí Kardec traz mais ainda um esclarecimento com relação a essa questão. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas, à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então, ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme a sã razão, embora sempre incompleta. E Miramês, ele vem fechar o entendimento, trazendo esse pequeno fragmento, como eu já disse, eu vou fragmentando, porque você sabe que o texto de Miramês, ele comenta todas as questões, e ele traz de uma forma muito poética, muito bonita de ser lida. Ele traz novos elementos que nos suscitam mais reflexão. E Miramês traz: conhecer a divindade como pretendemos somente será possível depois que nos tornamos espíritos divinos. O crescimento da alma vai dotando de poderes, de sorte,
a conhecer mais profundamente o mundo espiritual e as leis que governam toda a criação divina. Então, não nos enganemos. E aí eu trago a questão do estudo bíblico. Nós passamos hoje para vocês uma obra de um teólogo que ele é muito reverenciado, ele tem centenas de livros publicados, sempre tentando trazer as interpretações dos textos bíblicos em todos os seus versículos, capítulos, versículos, de toda a obra, para exatamente descortinar essas figuras de linguagem, porque nós sabemos que os profetas, como pedagogos também, eles tinham várias formas de passar a mensagem. E a melhor maneira era sempre como Jesus fazia, em forma de parábolas. Ou de uma forma mais teatral, como nós já vimos também em outras circunstâncias. Como nós vemos também em Atos dos Apóstolos, quando Paulo vai para Roma, o profeta chega e amarra as suas mãos, tira o cinto de Paulo, que estava na cintura dele, e ele se amarra, e amarra os pés, e ele fica lá, se contorcendo no chão, e depois ele se levanta, ele tira aquele... Já apareceram um banco de areia, no meio da tudo isso aqui, estava encoberto. Livro primeiro, primeiras causas, atributos da divindade. E ele tira a questão, ele retorna, tira o cinto, entrega ele de volta, e Paulo fica, todo mundo fica sem entender, mas Paulo sabia o que ele estava dizendo. O profeta ali estava dizendo, por aquela forma teatral, que Paulo, quando chegasse em Roma, ia ser preso, ia ser levado para as prisões, para as cavernas, e lá foi quando ele veio perder a vida, porque foi a sua última prisão em Roma. Então, temos que ver essas circunstâncias para compreendermos, e aquela obra nos auxilia muito. Ter acesso aos textos bíblicos com uma Bíblia de estudo, que é diferenciada. Nós temos a Bíblia, aquela Bíblia do Peregrino, que ela traz as notas de rodapé, que algumas pessoas tiveram só o Evangelho, não é uma Bíblia completa, e aqueles que têm a possibilidade de adquirir a Bíblia do Peregrino é um início do entendimento. Existem outras obras auxiliares, você pode aprofundar o estudo da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento, que são textos difíceis e nos requer bastante reflexões. Vamos para a questão 12. Questão 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de alguma de suas perfeições? E os espíritos respondem: sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. E nosso irmão Miramês, ele vem trazer mais esclarecimento quando assim ele fala: quem começou a viver as virtudes disseminadas pelo Evangelho está se ligando por fios invisíveis a algumas das perfeições do Senhor, e delas nunca mais se apartará, ouvindo sempre a voz do comando divino a dizer: levanta-te e anda, e estarei contigo eternamente. Como eu disse para vocês, Miramês, ele sempre traz essa forma poética dos esclarecimentos de todas as questões, da questão número 1 à questão 1019, que foi disponibilizada no grupo, a primeira apostila. Aquele que tiver condições de comprar a obra toda, como nós já falamos também, ela só é vendida na internet. Ela só vem a obra completa. Quem tiver condições, mas nós vamos disponibilizando, à medida que a gente vai avançando nas questões, colocando no grupo as apostilas virtuais. Aí você pode imprimir e acompanhar de casa. E essa questão exatamente nos traz, à medida que vamos nos aperfeiçoando,
nos desligando das coisas que nos prendem à matéria, quando nós entendemos que a nossa família não é nossa, nós não temos a propriedade, nós sim estamos, vamos dizer assim, recebemos um mandato de Deus para que aqueles seus filhos, nós, de alguma forma, pudéssemos auxiliá-lo na sua jornada. Então, quando nós temos essa concepção da nossa figura como educadores e evangelizadores, elas são muito mais aproveitáveis e, a partir desse momento, começamos a entender a figura do nosso Pai Celeste. A partir do momento que nós entendemos que os nossos bens materiais não vão nos acompanhar, eles vão ficar aqui na Terra, que nós somos apenas usufrutuários desses bens, nós nos aproximamos um pouco mais dos atributos, das qualidades do nosso Pai Celeste. Quando nós dizemos a nós mesmos que podemos progredir, que nós queremos dar um passo à frente, que nós queremos deixar aquele homem velho para trás, a partir do nosso momento em que dizemos, eu quero mudar, a partir dessa estrada de Damasco, vamos dizer assim, é que nós começamos a entender os atributos do nosso Pai. É uma longa jornada, porque ainda estamos revestidos desse envoltório denso que nos traz os esquecimentos e não nos permite, muitas vezes, termos condutas como espíritos. Essa é a nossa meta. Termos encarnados condutas como espíritos. Mas, infelizmente, ainda temos pela frente uma grande jornada. Mas o mais importante é que estamos aqui, todos juntos, procurando esse conhecimento. Procuramos essa modificação, essa compreensão, para que tenhamos a capacidade de caminharmos em busca do conhecimento, da aproximação dos atributos do nosso Pai. Vamos agora para a questão número 13. Questão número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E aí os espíritos nos respondem, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo, mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão com efeito vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou não a tivesse em grau infinito, não seria superiores a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conhecer. Esse belo texto da resposta dos Espíritos já nos traz a reflexão com relação à dificuldade das palavras, desse conhecimento do que é essa divindade, desse ser divino e eterno. Nós somos espíritos de uma jornada infinita, eterno, só Deus, o nosso Pai. Aí você pode perguntar, Deus, eternidade e infinito é a mesma coisa, não é? Não. Eterno
você não sabe em que momento foi criado. Sempre existiu. Sempre já esteve no meio. Né? Vamos trazer aqui para o nosso entendimento. Sempre esteve no nosso meio. E o infinito, não. Aquele que é infinito, em algum momento ele foi criado. Nós, espíritos, fomos criados em determinado momento. Porque se fôssemos eternos, estaríamos nos comparando a Deus. E se todas as coisas têm origem em Deus, então Ele nos criou. Então nós não podemos ter o raciocínio de sermos eternos. Nós somos espíritos em jornadas infinitas, mas não somos seres eternos, porque nós sabemos o momento que fomos criados. Sabemos entre aspas, né? É só uma figura de linguagem. Sabemos que fomos criados, mas só Deus, Ele é eterno. Vamos avançando para o próximo, ainda dentro dessa questão. Só um momentinho. Só um momentinho, por favor. Eu estou acompanhando paralelo e, como está um pouco pequeno aqui na tela, eu não consigo enxergar. Obrigado. Vamos lá. Deus é eterno. Né? É isso que eu acabei de falar. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada. Ou então, teria sido criado por um ser anterior. Então, não seria Deus. E assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. Ele é imutável. Imagine Deus mudando o tempo todo, né? Algumas pessoas, trazendo para o nosso dia a dia, estão sempre mudando de direção, de comportamento, de atitude. Não poderia. Por quê? Porque se estivesse sujeito às mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. E essa é a grande questão quando você observa toda a criação divina. É a estabilidade, a harmonia que existe. Os estudiosos que têm a possibilidade da observação das constelações, galáxias, da colocação dos planetas, estão lá colocados milimetricamente. E a lei que rege o micro, rege o macro, como já ouvi várias vezes do nosso irmão Antônio. Então são as mesmas leis. O universo que existe interiormente nosso, porque o nosso corpo ele é um universo, existe, nós temos vamos dizer assim, uma população infinita dentro do nosso corpo que nos auxilia a manter essa máquina. Da mesma forma, o universo. E todos eles são regidos pela mesma lei divina. Deus é imutável, né? É imaterial, isto é, sua natureza difere de tudo que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. E a matéria é matéria densa, essa que quem está sentado numa cadeira, numa mesa, é matéria. O ar é matéria. O perispírito é matéria, mas cada uma dentro da sua composição, cada vez mais etérea, mais sutil, mais imponderável, que é aquilo que você não pode pegar, sentir, cheirar, você não consegue trazer esses elementos, a ponderabilidade. Né? A matéria ela é ponderável a partir do momento que ela é densa. A partir do momento que ela se torna sutil, ela é imponderável. E é único. Se houvesse muitos deuses, né, o politeísmo, não haveria unidade de vistas. Como seria isso? Você fica com uma parte tal dos universos, eu fico com a parte tal, você manda aqui, você manda ali. Não existe isso. A unicidade ela é necessária para que tenha um único comando, uma única criação, uma única lei. Estamos sendo, no caso, esse Deus é um Deus arbitrário, ele é um ditador porque só tem ele. Não, nós vemos que não. Aos poucos, como já vínhamos caminhando, entendemos que não. Que se passamos por algum dissabor, é porque o merecemos. Né? Isso vamos estudar ao longo dos capítulos. E nós vamos avançando para o próximo. E Deus é onipotente. Único, potente. É a única. Porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas as coisas
E as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. Isso é importante a gente ter em nossa mente. Soberanamente justo e bom. Mais uma vez, o que acontece em nossas vidas, somos nós mesmos que criamos. Não foi Deus, não foi um vizinho, não foi minha mulher, não foi meu filho, não fui eu. Eu mesmo que provoquei aquela situação. Eu que me incomodo com o outro. Eu que me afeto com o outro. E você está sempre, todos nós estamos sempre culpando o outro por tudo. Mas quando, na verdade, nós somos os únicos responsáveis em administrar a nossa vida. Já foi dito, eu já vi em algumas palestras, que o maior sabotador que nós temos na nossa vida somos nós mesmos. E uma vez eu disse para uma pessoa que estava com um certo receio de algumas transformações que estavam acontecendo na vida dele, a respeito da pandemia, ele era professor também, estava saindo de uma coordenação de uma grande escola, e ele estava aventurando vamos diferenciar, né? Tem a aventura irresponsável e tem a aventura que se chama quando você sai da sua zona de conforto e com um pouco de projeto, de diretrizes, você consegue trilhar um caminho. E essa pessoa tinha as diretrizes, mas ele estava receoso que aquilo não desse certo, porque ele ia sair de um salário fixo, né, a famosa carteira da CLT, e ele ia tentar uma nova forma, uma forma de educação híbrida. Primeiro ele alugou uma sala, num grande cursinho, e assim que ele alugou essa sala, que fez uma turma, o que aconteceu? Pandemia. E agora, como é que eu vou ensinar? Foi o que ele fez? Se qualificou, estudou. Pergunta, e ele, quando ligou para mim, a gente conversando, e eu disse a ele, né, quando ele estava com esse receio, né, nós dissemos a ele, a única pessoa que pode lhe derrotar dentro de todo esse processo é você. Você é a única pessoa que pode derrotar você mesmo. Não é fulano, beltrano, esqueça isso. Só você vai conseguir lhe derrotar. Se você tiver essa concepção, se você tiver a visão do que você quer, o caminho aonde você quer chegar, se você tiver o mínimo de um projeto, se você tiver perseverança, disciplina, fé em você, em Deus, você alcança aquilo que você quer. Tenha isso em mente. E isso é Deus. Deus que está dentro de você, conversando com você. Às vezes a gente fica assim, mas por que eu estou estudando isso? Do nada começou a aparecer um monte de caminho para eu estudar. Por que eu estou estudando isso? É porque lá na frente você vai precisar desse conhecimento, porque a oportunidade está lá te esperando. E quando você toma essa concepção de se modificar procurando Deus, aqueles nossos irmãos espirituais que torcem pela nossa vitória, os nossos anjos de guarda, eles estão nos auxiliando e abrindo os nossos caminhos. Estão facilitando? Não. Eles estão dizendo dobra à esquerda, dobra à direita? Não. Eles estão nos intuindo. Veja isso. Olhe isso. Abra esse site em vez de você estar abrindo esse outro aqui que não vale nada. Presta atenção nisso aqui. Mas eles não vão dar a resposta das questões do seu concurso. Eles não vão lhe dar a resposta se o que a gente está fazendo aqui. Será que esse programa que a gente está usando aqui, me responda aí, meu irmão, se é esse ou não, é o outro. Não. Quebre a cara, estude, veja que não dá certo, modifique. Nós vamos estar ajudando, perseverando você. Você vai lá e consegue. Vamos avançando. Próximo slide. E me mesmo em fechar todo esse item, né, que nós estávamos estudando agora. São as qualidades do item 13. E aí nós usamos essa foto das sementes.
e Miramês nos traz. As sementes dos atributos do Criador se encontram plantadas nas nossas consciências, na profundidade do nosso ser. E se assim podemos dizer, a força do progresso se encarregará de despertá-las para a luz e fazê-las crescerem para a fonte de onde vieram. Olha aí. Todas essas sementes que representam o Evangelho, que representam os nossos talentos, elas estão guardadas dentro de nós. Se você resolve, pensando na lei do progresso, porque nós temos que caminhar, começa a regar essas sementes e não simplesmente deixar que elas caiam à beira do caminho, como já falamos, dentro do pedregal, dentro do espinheiral, mas sim, se tiver uma terra fértil, vocês, meus irmãos, todos nós estaremos fadados ao sucesso. Quando eu falo sucesso, é além do sucesso material. É o sucesso pela conquista do ser espiritual, do homem integral, como já dizia, e nosso irmão Divaldo, né, através de nossa irmã Joana de Ângeles, da obra dela, O Homem Integral. Quem tiver a oportunidade de ler, o faça. Eu li apenas pequenos fragmentos dessa obra. A série psicológica, são 16 livros, é riquíssimo, não li nenhum deles. Por quê? Porque ainda não chegou o meu momento de fazer a leitura. Quando chegar o momento, como vários livros que a gente compra e guarda, quando chegar o momento, nós vamos nos debruçar sobre essa obra e vamos ter a compreensão. Por enquanto, nós ainda estamos na nossa jornada. Vamos avançando. Estamos terminando, eu peço a paciência de vocês, para falarmos exatamente na questão 14, 15 e 16, que é o panteísmo. Vocês entenderam todos os elementos que nós trouxemos do que é Deus, o que é o nosso Pai. E com essas colocações que Kardec faz, através de obras póstumas, né, que tem uma celeuma com essa obra póstuma, algumas pessoas não gostam, porque foi depois que Kardec desencarnou, aí isso foi produzido por Lemarri. Então existe um certo ranço, vamos dizer assim, por algumas dissidências de espíritos, e tenta desqualificar a obra, foi Kardec, não foi, e assim a gente vai avançando. E ele vem nos explicar, como eu já tinha falado outras vezes, né, essa questão do panteísmo, que o princípio inteligente, ou a alma, independente da matéria, é extraído ao nascer do todo universal. Existe um todo universal, nós saímos dele, né? Nos tornamos individualizados. Cada ser durante a vida, vamos dizer assim, faz uma jornada, se aperfeiçoa, evolui, aprende um monte de coisa e depois volta para esse todo universal. Que é isso que Kardec nos traz, né? Ele coloca aqui. Cada ser durante a vida, né? Durante a vida e volta, vai e volta, em razão da morte. A massa comum, como as gotas de chuva do oceano. Vem a chuva, cai, volta para o oceano, sobe para as nuvens e fica nesse ciclo. Aí Kardec coloca as consequências. Sem individualidade, sem consciência de si mesmo, é como se o ser não existisse. As consequências morais dessa doutrina são exatamente as mesmas que as da doutrina materialista. Essa é uma vertente do panteísmo, porque o panteísmo acredita que Deus ele está em tudo, na natureza, nos elementos, na matéria, tudo é Deus, como se fossem vários deuses. E nós sabemos que não é assim. Então essa é uma das vertentes do panteísmo, que as duas têm essa concepção da não existência. Eles acreditam em um Deus, não em um Deus, mas que para tudo tem um Deus. Não acreditam nesse Deus único, vamos dizer assim.
Eles acham que existem vários deuses, né? E depois que sai dessa massa, volta, evolui, volta de novo com a mesma ignorância. Aí Kardec, qual é o sentido disso? Não é mesmo? E vamos para o texto seguinte, a informação seguinte, que é exatamente o resumo de tudo que a gente falou aqui. Deus é a causa e não o efeito. Deus não é o infinito. As qualidades dele é que são infinitas. O infinito é o campo de trabalho de Deus. Encontramos Deus em toda a criação, que não advém, ou seja, obra do homem. Deus não é fruto da educação e das ideias adquiridas. Nós não entramos numa escola para aprender o que é Deus. Não se ensina Deus, se sente Deus, se percebe. Nos falta ainda um sentido para essa compreensão plena, ou vários deles, porque nós não sabemos quantos sentidos somos capazes de ter. Os espíritos, eles não sentem, ou não veem só pela visão, o olho, o globo ocular. Nós temos relato na obra de André Luiz. E os espíritos veem em todo canto. Não existe, não tem essa limitação de órgãos. Né? Um dia, quando o homem não mais tiver um espírito obscurecido pela matéria e pelas suas imperfeições, então poderá ver e compreender Deus. Quando nos elevarmos além da matéria, passaremos a compreender a natureza íntima de Deus. E aí nós vamos fechar, para a alegria de todos, não aguenta mais ouvir Marcos Mello, para essa grande sacada da Semana Espírita. Nós temos aí Deus no final de todo esse capítulo, que é o que representa para nós espíritas, de forma um pouco mais contrita, vamos dizer assim, mas já traz uma grande reflexão. Deus é o papel que nós, como espíritas, temos de divulgar, evangelizar, unificar e servir. Esse é o papel do espírita que se vincula a uma casa espírita. E a casa espírita é só 4 paredes com tijolo e reboco? Não. Nós estamos testemunhando uma nova forma, a forma híbrida das religiões, entre aspas, sem tirar o lado que é deturpado pelos homens que ali estão inseridos nas religiões. A doutrina espírita hoje está agora na internet. Nós somos um centro espírita nesse momento. Nós estamos divulgando, nós estamos evangelizando, nós estamos unificando, nós estamos servindo. Obrigado, meus irmãos, pela paciência. Agradeço a equipe espiritual que me possibilitou manter a serenidade, trazer as colocações. Em vários momentos da nossa fala, estávamos juntos, num corpo só. Passo a palavra para o nosso irmão Antônio, para que todos possam fazer suas colocações, perguntas, o Inácio vai responder, e ficaremos aqui por alguns minutos até a prece final, com as colocações que acharem pertinentes. Obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, Marcos Mello, pela sua exposição. Parabéns, como sempre, muito bem conseguida. E de proveito para todos nós que acompanhamos e que refletimos durante a sua missiva. Gostaria de colocar à disposição dos nossos irmãos um tempo para que possam fazer as suas colocações, os seus questionamentos e podermos enriquecer ainda mais este momento de estudo. Então, a partir desse momento, fique à vontade para pedir a palavra em ligando o seu microfone.
Bom, meus irmãos, gostaria de passar a palavra, então, para o nosso mestre Inácio, para que ele pudesse finalizar esse momento de estudo. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa perfeita exposição do Livro dos Espíritos. E, primeiramente, dar os parabéns a Marcos, né, pela belíssima exposição, pela estrutura que foi elaborada para mostrar para nós o material da noite de hoje. E realmente é isso aí. Na noite de hoje coube perfeitamente a homenagem a Allan Kardec. E, como eu falei, acho que a nossa maior homenagem é estarmos reunidos todas as noites, buscando assimilar todo o seu trabalho através dos livros que ele legou para a humanidade. É buscar verdadeiramente a doutrina dos Espíritos. A gente tem que realmente voltar a nossa atenção para trabalhar esse ponto. E agradecer a cada um de vocês a participação na noite de hoje, né? A exposição bem objetiva e o chamamento para que nós busquemos colocar isso no nosso interior, porque a doutrina espírita ela só vai estar sendo efetiva se ela promover a mudança íntima em cada um de nós. Não adianta eu guardar, eu acumular o conhecimento e permanecer do mesmo jeito. Eu não assimilei de verdade. O objetivo dela é reformular a humanidade. Isso tem que passar pela unidade. Nós estamos aqui justamente buscando isso. Então, que bom que nós estamos fazendo esse esforço. Né? Cada um de nós sabe, porque já somos adultos, que nós estamos buscando. E o que eu quero, e eu sempre gosto de citar, é que cada um tire o proveito da doutrina. Busque, aposte nela, que não se decepcionará. A doutrina nos fortalece. Então, vale a pena a gente dedicar algum tempo do nosso dia para esse estudo. Minha gratidão a Marcos pela exposição da noite, a todos vocês pela cooperação, a gratidão a Deus nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus Mestre, modelo e guia, que é Ele que nós devemos buscar verdadeiramente imitarmos, a Eurípides Barçanufo, o orientador da nossa casa espírita, a toda a equipe espiritual que está a nos coordenar, agradecer pelas energias e fluidos que nos envolvem até o presente momento. Que nós possamos dar por encerrado os estudos da noite de hoje e nos mantermos neste clima de equilíbrio e paz em que nos encontramos. Fiquemos em paz. Bom, Sr. Inácio, bom, meus irmãos, ainda temos algum tempo, embora já passamos o nosso tempo estipulado, mas se alguém quiser fazer algum comentário, pode fazê-lo durante esse momento. Bom, então, nesse momento, e depois desta alegria que é ouvir esta lição que nos foi trazida por Marcos Melo, nosso irmão, nosso companheiro, e
sabendo que estamos aqui para aprender, para nos qualificarmos, para podermos ser divulgadores, evangelizadores, unificadores e servidores do Senhor Jesus a serviço de nossos irmãos e consigamos realmente fazer a diferença. Primeiramente, em nós mesmos, em solidificando o nosso conhecimento, em fortalecendo nossa fé e ratificando pelos nossos atos tudo aquilo que nós estamos aprendendo. E em seguida, podermos irradiar toda essa luz pela qual as nossas vidas estão sendo mudadas para todos os irmãos, para aqueles que nos cercam, que nos estão próximos, e que isso seja uma evolução em cadeia. Oremos, meus irmãos, de uma forma ou de outra, essa evolução e esse progresso se cumprir durante as nossas vidas encarnadas e desencarnadas, unificando-nos todos pelo amor de Deus, pelas suas leis divinas.